Mestre Jesus, auxilia cada um de nós que estamos aqui presentes, ou na hora do Evangelho, ou mais tarde, na hora que pudermos estar ouvindo esse Evangelho, que nós estejamos focados em nós, possamos ser auxiliados com intuições dos nossos anjos da guarda que nos conhecem tão bem, que nós ouçamos os seus conselhos, os seus pedidos. Presta atenção nisso daqui, presta atenção naquilo ali, lembra daquilo ali que aconteceu com você, aquilo que você escolheu, aquilo que você pensou, para que assim nós consigamos aplicar em nós o conteúdo desse dia. Apenas ouvir o Evangelho só nos traz conhecimento. Que esse momento seja um momento de fortalecimento da nossa vontade, da nossa força e da nossa coragem para enfrentarmos a nós mesmos. Que assim seja. Do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o que é preciso para ser salvo, a parábola do samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te abrigamos, ou sem vestes e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizestes. Em seguida dirá àqueles que estão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de abrigo e não me abrigastes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não viestes visitar-me. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando nós te vimos ter fome, sede, ou sem abrigo, sem vestes, doente, ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que quantas vezes vós deixastes de dar essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de dá-las. E estes irão ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Então se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? O que leste nela? E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito,
e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que o despojaram, cobrindo-o de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu e tocou-se de compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as. E colocando-o sobre seu cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei em minha volta. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai, pois, e faz o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Nós vamos parar por aqui, porque o trecho é bem longo, né? E a gente tem condição de ler posteriormente. E é importante a gente refletir sobre esta parábola na profundidade que ela traz para todos nós, que é um convite para a nossa ação diária. Quando Jesus traz a parábola e quando Jesus elenca para nós aonde a gente se encontra em termos de posição mental ao lado de Jesus, né? Porque ele faz essa referência aqui, a gente precisa observar como têm sido as nossas atitudes no nosso dia a dia, porque esse é o único caminho para a nossa transformação e para a nossa modificação. Jesus traz no método de educação do Espírito isso de forma muito clara e profunda. E a forma educacional de Jesus, a forma pedagógica através das parábolas, elas se perpetuam pela eternidade, porque a gente pode transportar esse conhecimento para qualquer situação que a gente vivencia. E às vezes a gente vivencia situações no dia a dia onde a gente está tão endurecido o nosso coração que a gente não consegue ser tocado por compaixão, como Jesus coloca na parábola quando se refere ao samaritano. E quando a gente deixa se cristalizar pelas coisas do mundo, porque são as coisas do mundo que fazem com que nós não sejamos tocados por aquilo que é o óbvio e que está ali disposto para todos nós refletirmos se a atitude correta que eu devo ter é a que realmente eu estou tendo, ou se eu estou tendo a atitude equivocada. Hoje eu estava fazendo meus exercícios na academia e eu estava refletindo sobre características pessoais, sobre características que permeiam a minha mente, e a gente às vezes olha para o mundo e vê a situação que ele se encontra e quanto a gente vai se deixando levar pelas coisas do mundo e vai endurecendo o nosso coração e vai se afastando
de situações que moralmente deveriam, para nós, jamais ser passíveis de um afastamento mental. Quando a gente olha, né, para uma situação qualquer que seja ela e deixa do lado essa compaixão que ele está colocando aqui para nós. E vale a pena a gente destacar que o samaritano ele não era bem visto pelos judeus, existia essa rixa. E quem é acudido por esse samaritano é um judeu. E eu acho muito coerente a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente deixa de fazer, né, o bem porque a gente deixa prevalecer aquilo que é do mundo e ignora qual é a posição correta que nós deveríamos ter em relação a uma situação. E o samaritano aqui ele age de acordo com os preceitos divinos, aonde na intimidade ele tem ciência de que preservar a vida é um respeito às leis de Deus. Ele tem isso construído na intimidade, ninguém precisa dizer isso para ele. A atitude dele sobressai. E é importante a gente se perguntar nos dias de hoje, nós que somos cristãos, porque muitas vezes a gente se diz espírita e se esquece que a gente é cristão, porque o verdadeiro espírita é aquele que se confunde com ser cristão. E algumas pessoas acham que o espírita não é cristão, e isso é um assunto obviamente não para agora, mas a demonstração de ser cristão pelo espírita, ela precisa ser cada vez mais aparente. Se nós tivermos posições e posturas cristãs, nós seremos reconhecidos como cristãos. E eu digo isso porque um dia desse estava até vendo na internet, né, e pessoas fazendo críticas pesadas à doutrina espírita, e cristãos fazendo estas críticas. E eu vejo a ignorância, né, quando um cristão critica o outro cristão sem conhecer verdadeiramente a fundo aquilo que eu resolvo trafegar no caminho da crítica. Porque se a gente pretende fazer algo, a gente tem que estar municiado do conhecimento de ambos os lados para aí a gente poder verdadeiramente agir corretamente. É o que a gente inclusive está vendo no livro dos médiuns. A gente está fazendo um estudo semanal de trechos do trecho, né, um estudo sequencial do livro dos médiuns, e ali a gente vê Kardec trazendo para nós esses princípios tão importantes para a gente poder dialogar com esses irmãos que às vezes não acreditam, que não aceitam, se tem abertura ou não tem abertura para aceitar a verdade, e isso porque nós temos que levar uns aos outros dentro das nossas possibilidades, dentro da possibilidade do outro também de aceitação à verdade. E a gente muitas vezes falha nisso. Às vezes a gente tem extremo conhecimento, como um doutor da lei na parábola, e vê e passa adiante nas situações. A gente faz isso. Às vezes a gente tem muito conhecimento, mas não tem moral. A moral ela fica lateralmente colocada. E é isso que diferencia o verdadeiro cristão. E às vezes a gente critica nossos irmãos, a gente olha para certas coisas, mas a gente não observa na essência essas atitudes para realmente a gente agir corretamente. Mas obviamente o Evangelho ele é feito para nós, ele não é feito para dar lição de moral para ninguém, a não ser para nós mesmos, a única lição de moral. Até tem um trecho, né, que São Luís coloca, né, se a gente pode ou não repreender o outro. A gente tem que
ver o limite da gente fazer isso, né? Porque quando a gente aplica fielmente esse conhecimento em nós mesmos, muitas vezes a gente silencia, porque a gente comete os mesmos atos. Então, Jesus está trazendo para nós, nessa noite, nessa reflexão desse Evangelho, um parâmetro que é excelente para nós, né? Para a gente colocar-se na posição, às vezes, que a gente deixa de lado, na posição de quem precisa auxiliar alguém que às vezes é um desafeto, que às vezes eu não vejo bem, né? E não é nem auxiliar diretamente, às vezes, né? Às vezes é verter uma oração, às vezes a gente vê a gente desejando o mal uns para os outros, né? E sequer para pensar se aquilo é uma atitude correta nossa, se a gente está agindo da forma correta, né? Às vezes a gente vê alguém sofrendo, passando por situações difíceis, por uma doença, e se a gente às vezes não tem um gosto por aquela pessoa, por aquela figura, a gente verte o mal para essa criatura. Isso mostra que a gente tem o mal em nós, né? Eu tenho refletido muito sobre as minhas condutas para procurar evitar ao máximo verter o mal, porque quando a gente pensa o mal para alguém, ele está tendo origem em nós mesmos, e se a gente não perceber isso, ele toma conta de tal forma da nossa mente que a gente vê o estado que o mundo se encontra, aonde o mal toma conta das mentes das criaturas, né? É uma fragilidade, como diz Jesus no Boa Nova, acho que para Pedro, né? Que o homem é mais frágil do que perverso, mas essa fragilidade é uma fragilidade mental que ela já não encontra mais espaço num mundo que caminha para um novo estágio, um mundo que caminha para um estágio de regeneração, e principalmente para criaturas que pretendem ir para esse mundo, pretendem ir para esse estágio. Não é mais desculpa a fragilidade para nós, porque a gente recebe um poder de conhecimento que nos dá força para poder ser diferentes do que nós somos. Se há 2000 anos a gente passava diante de alguém caído, se a gente via alguém sofrendo e virava os olhos, virava a face, se a gente ainda atirava as pedras, quando Jesus vem e estabelece um novo momento para a humanidade, a gente passa a ter mais responsabilidades. 2000 anos depois, com tecnologia, onde a gente vai para fora do nosso planeta, para debaixo de um oceano, aonde a gente se comunica através de aparelhos que nem fio possuem, a desculpa de fragilidade ela tem que ser muito bem pensada por todos nós, porque não adianta a gente entorpecer a nossa consciência com aquilo que é trazido para o nosso despertamento. Uma coisa é você desconhecer, outra coisa é você conhecer e continuar agindo. Por que a gente diz isso? Porque quando é alguém que a gente gosta, a gente vibra da forma correta e a gente auxilia. Então a gente sabe auxiliar quando alguém tem necessidade. Se a gente auxilia qualquer pessoa que seja, a gente sabe que é necessário auxiliar. Então a gente não auxiliar, quando a gente coloca os limites para esse auxílio, a gente está se condenando a uma irresponsabilidade, porque a gente conhece, a gente sabe. Então é importante a gente ter noção de que muitas vezes as nossas atitudes não são coerentes com aquilo que a gente já sabe, né? A gente vai falar assim, mas eu ainda não consigo praticar. E por que eu pratico com aqueles que eu gosto? É muito fácil a gente ter 2 pesos e 2 medidas distintas. E a gente precisa aprender que a forma de agir, quando ela é moralmente correta, ela tem que ser igualitária para todos. Às vezes a gente busca igualdade,
mas a gente não trata situações iguais de forma igual. Então, é um grande chamamento que Jesus coloca aqui para nós, quando ele traz essa parábola do samaritano, porque ele descortina para nós que nós temos capacidade de fazer de forma diferente. Mas para isso, a gente precisa se desapegar realmente desses limites que nós estamos impondo ao conhecimento que a gente já possui de ser vivenciado. Porque quem limita a vivência do conhecimento somos nós, não é? Quando a gente tem possibilidade de viver ele em profundidade. Que Deus nos ajude para a gente romper esses limites.